Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, já que eu não estou podendo fazer transmissões ao vivo. Então, eu suplindo os amigos do canal, os inscritos, as pessoas que não estão inscritas, mas gostam do canal, com vídeos. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos a um vídeo do canal. Eu sou o Gustavo. E este é o canal oficial da família 5% 4 USA Flórida. Bom dia para os moderadores do canal, bom dia para os moderadores dos grupos da família 5%. Família essa que, olha, eu estou muito feliz, muito contente mesmo. Porque eu trouxe um assunto para que eles fizessem uma pesquisa e entendesse algo que muita gente jamais pode ou poderia imaginar. E eles pesquisaram, entenderam, e é algo que dá vontade de falar, mas é muito perigoso mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, eu recomendo que vocês assistam o vídeo do Thiago Lima. Acho que foi o último vídeo, onde ele fala sobre a maçonaria, reunindo-se lá no grupo de Lima e etc. Dá uma olhadinha naquele vídeo, principalmente um personagem que faz um aperto de mão, e aí vocês vão entender muitas coisas. Entenderão, por exemplo, por que o vice daqui e o vice do Brasil... eu tô falando a coisa toda. Por que o vice daqui e o vice do Brasil foram para essa reunião do Grupo de Lima? O que ambos têm em comum? Já que os Estados Unidos não é membro do Grupo de Lima, mas participa como convidado. Assim como a Turquia não é membro do BRICS, mas está participando das reuniões como país convidado, e no futuro será adicionada ao bloco do BRICS. E os Estados Unidos, por ter interesses, não somente um, mas vários interesses na região, na América Latina, participa como convidado, já que os Estados Unidos não quer que a Rússia estabeleça uma base militar em uma ilha da Venezuela. E eu também recomendo que vocês assistam o vídeo do Daniel Lopes, que ele falando que os Estados Unidos não têm interesse no petróleo, e depois o Márcio do Além da Nuvem. Um abração para você, meu querido Márcio. Fez um vídeo resposta para o Daniel Lopes, mas são pessoas de um nível superior e não se agrediram. O Márcio emitiu a opinião dele. Eu até pensei também fazer um vídeo baseado no vídeo do Daniel Lopes e do Márcio, mas vou fazer algumas considerações aqui. Então veja o vídeo do Thiago Lima. Thiago, você apenas mostrou a ponta do iceberg. Tem muita coisa, Thiago. Toma cuidado, porque esse pessoal, eles, se tiverem que matar, que sequestrar, que torturar, eles vão fazê-lo. Então toma muito cuidado, por favor, para o seu próprio bem e da sua família também, ok? Dá uma olhadinha lá no vídeo do Thiago Lima, e depois também veja o vídeo do Daniel Lopes, em que ele fala que os Estados Unidos não têm interesse no petróleo venezuelano. Tem sim, tem interesse sim. Ainda que, se vocês procurarem no Google, pode ser no Google, isso daí é informação open to the public. S de sapo, P de Paulo, R de Raul, SPR. Strategic Petroleum Reserve, SPR, por isso a sigla. Reserva estratégica de petróleo, que é do Departamento de Energia americano. Aí vocês vão ver que os Estados Unidos
tem cavernas, tanques e cavernas de petróleo no estado de Louisiana e também no Texas, com uma capacidade de 700 milhões de litros de petróleo, o que daria para o país, caso haja uma guerra, uma greve da produção de petróleo, seja lá o que for, como houve nos anos, acho que nos anos 80, algo assim, que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, reduziu em muito a produção, e aí aqui nos Estados Unidos formaram-se filas, etc e tal, o preço da gasolina lá em cima. A partir desse acontecido, desse evento, os Estados Unidos resolveu criar essa reserva. Como quem diz, opa, não vamos mais ser pegos de surpresa. No Brasil não, as coisas acontecem, ninguém toma providência de nada. Aqui eles tomaram essa providência e hoje o país tem a maior reserva petrolífera, são 700 bilhões, se não me engano, de litros ou milhões. E a segunda é o Japão, com 500 milhões. Eu nem sabia dessas cavernas de petróleo, mas eu procurei e li um pouco a respeito, e é verdade. No estado do Texas e também Louisiana, cavernas de petróleo. E daria para o país aguentar, sem importar um barril de petróleo, se não me engano, de 4 a 6 meses, acho que 140 a 180 dias, essas reservas. Mas ainda assim, os Estados Unidos sim têm interesse no petróleo venezuelano, não vamos mentir, isso seria tapar o sol com a peneira. O Márcio, nesse caso, que ele fez um vídeo resposta, sim, está certo. Os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano, mas o principal interesse, e eu acho que isso foi o que o Daniel Lopes não deixou bem claro, ele citou a questão geopolítica e etc., é que a Rússia quer criar uma base militar em uma ilha da Venezuela, lembrando que a Venezuela, além da mainland, tem ilhas, tem até uma Los Roques, que é uma ilha paradisíaca na Venezuela. Então, os Estados Unidos não quer que a Rússia construa uma base militar, sabe por quê? A Venezuela está a 3 horas de distância de avião daqui de Miami, da Flórida. 3 horas de distância. Então, imagina a Rússia construindo uma base militar em terras venezuelanas. Esse é um dos principais motivos. Entra o petróleo também, entra o petróleo. Ainda que o Donald Trump, ele citou alguns meses atrás a possibilidade desses 700 milhões ou 700 bilhões, não lembro bem, dessa reserva de petróleo, ele vender 200 e tantos milhões para fazer mais dinheiro, para melhorar ainda mais a estrutura do país. E isso foi um assunto, não sei o outcome, ou seja, o resultado, o que ficou decidido. Mas o Donald Trump levantou essa bola aí de vender parte dessa reserva de petróleo estratégica. Mas imagine a Rússia com mísseis apontados aqui para a Flórida, 3 horas de distância, em avião. A velocidade de um míssil é muito mais, se não me engano, muito mais veloz do que um avião, e voa, não precisa ir a uma altitude de 33 mil pés, como aviões fazem. Então alcançaria aqui muito mais rápido. Além, é claro, também do ouro venezuelano, que é muito pouco explorado. A Rússia já levou muito ouro da Venezuela. O petróleo também, que a Rússia tem interesse. A Venezuela manda diariamente para Cuba 100 mil barris de petróleo, diários. E para a China, já que pegou muito dinheiro emprestado, Maduro ficou acho que 1 semana na China e assinou vários acordos de cooperação e etc. Para a China, a Venezuela manda 1 milhão de barris de petróleo. E a produção da Venezuela já está obsoleta, a maquinária, tudo, os técnicos
e a PDVSA, uma empresa assim, que é estatal, que controla a produção de petróleo, eles não têm peças de reposição e poderia produzir muito mais e produz abaixo do esperado porque falta matéria humana e também matéria-prima, já que o país regrediu pelo menos 10 a 15 anos. E a Venezuela, a sua principal fonte de exportação é o petróleo, ainda que seja também rica em ouro, mas isso é pouco explorado. Então, existem esses acordos e, além disso, também a produção de drogas que os Estados Unidos quer controlar. Aí nós entendemos, por exemplo, e isso eu comentei ontem na live da Valéria, ela deu a opinião que ela não pensa assim, não acredita que isso poderá acontecer. Mas, veja bem, não é teoria conspiracionista. Perguntem-se a si mesmos, por que o Maduro colocou mísseis apontados para o território brasileiro e não fez o mesmo para o território colombiano, já que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e também com a Colômbia? Porque na Colômbia, ali perto da cidade de Cúcuta, Cúcuta do lado colombiano, Ureña do lado venezuelano, no estado de Táchira. Na Colômbia existem 7 bases militares americanas. 7 bases militares. Então, ele é baitola, mas não é burro. Ele apontando as baterias antiaéreas para a Colômbia, na fronteira, isso seria tomado como uma agressão. E os Estados Unidos iria fazer alguma coisa juntamente com o exército colombiano. Para ser sincero, pessoal, não precisaria nem deslocar nenhum armamento, ou melhor, um submarino ou então um navio de guerra seria bom, mas a quantidade de militares americanos na Colômbia, juntamente com o exército colombiano, já é mais do que suficiente para tomar a Venezuela. Por quê? Porque os militares venezuelanos, muitos ainda não abandonaram Maduro, porque eles estão sob forte pressão psicológica. Como assim, Gustavo? As tropas de elite, também conhecidas como avispas negras, ou seja, vespas negras de Cuba, são, na verdade, aqueles que comandam os generais. São eles que comandam os generais. O Maduro, ele obedece a Cuba. Então, quem está no comando da Venezuela é Cuba. Inclusive, há até aqueles que dizem que a bandeira da Venezuela, a oficial, sempre teve 7 estrelas. Que em 2006 foi colocada uma 8ª estrela. Que, para os menos desavisados, aquela 8ª estrela, representa a Guiana. E não é. Inclusive militares que saíram da Venezuela, estão morando aqui na Flórida, dizem que aquela 8ª estrela é a estrela de Cuba. Então quem manda na Venezuela é Cuba. O irmão do capeta, que já morreu, que ele saiu do poder, mas ele controla ainda o Partido Comunista Cubano. É aquele cara que está lá, que supostamente foi eleito, é apenas um fantoche. Então os militares venezuelanos, eles obedecem aos militares cubanos. General venezuelano baixa a cabeça para sargento, tenente das tropas cubanas. E essa tropa de elite cubana, eles sabem onde os familiares dos militares, sargentos, soldados principalmente venezuelanos moram, e eles ameaçam: olha, se você desertar, nós sabemos onde você mora, nós vamos atrás da sua família e vamos torturá-los, vamos matá-los, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, mãe, pai. Então essa é a pressão que eles estão sofrendo. Basta, pessoal, veja bem, basta os Estados Unidos parar
uma embarcação de guerra na costa e através de mapeamento aéreo ou até das coordenadas que ele já tem, porque os drones americanos voam a mais de 10 mil pés de altura. Se naquela cerimônia explodiu um drone de fabricação chinesa e o pessoal tapou Maduro e os militares saíram correndo, imagina um drone de guerra. Joga uma bomba lá em Miraflores, acaba com tudo. Um abraço, Maduro. Vai direto para o colo do Baphomet. Então os Estados Unidos já têm tudo para invadir a Venezuela. Eles estão tentando uma saída diplomática para que não haja derramamento de sangue. Mas o Maduro não quer. Inclusive a própria maçonaria quer tirar o Maduro, já que ele não está mais servindo aos propósitos da organização. Aí apareceu esse Juan Guaidó, socialista, maçom, eu já mostrei aqui no canal, e tem já alguns militares, se não me falha a memória, mais de 200, já o reconhecem como presidente. E o Maduro está desesperado. A Rússia, que prometeu ajuda, pouco a pouco está se retirando. A China até agora não se pronunciou de uma maneira forte. O que a China quer são o seu 1 milhão de barris de petróleo, e para eles tudo bem. Se os Estados Unidos entrar lá e garantir que a China vai continuar recebendo o seu 1 milhão de barris de petróleo, sem problema, pode tirar aquele gordo baitola, não tô nem aí. E a Rússia já tirou da Venezuela o que eles queriam e podiam: ouro, petróleo, por aí vai. Então a decisão, deixa eu ajeitar aqui a câmera, o que está sendo debatido ou negociado é uma rendição pacífica. Mas o que foi feito no final de semana passado, quando caminhões foram incendiados e militares atirando no povo, isso daí é crime. Ele tem que ser julgado pelos crimes, por esses crimes e outros. A ONU, logicamente, está querendo proteger da melhor maneira possível, tanto que ele fez o que fez. A ONU não disse nenhum ai. Agora, vejam o que talvez, não, volto a repetir aqui, não sou dono da razão, nem tenho a pretensão de sê-lo, mas aproveitando o gancho de que o Maduro não colocou suas armas antiaéreas para a fronteira colombiana e sim para a fronteira do Brasil, isso daí é uma afronta ao governo brasileiro, e eu entendo da seguinte forma: querem arrastar o Brasil para essa guerra. Querem arrastar o Brasil para essa guerra, porque a ONU sempre teve e pouco a pouco foi plantando ali no estado do Amazonas, na floresta amazônica, ONGs, organizações não governamentais. E essas organizações, na realidade, trabalham em sua grande parte como espiões, que fazem um relatório completo sobre a riqueza do solo, a diversidade de plantas que podem ser exploradas pelos conglomerados farmacêuticos, a água debaixo do solo e várias outras coisas, petróleo, minério, tudo, absolutamente tudo. Então, os olhos de Tandera cresceram. A ONU quer apossar-se da floresta amazônica. Lembrem-se que a Carta Brasil diz que os bens, os resources, ou seja, as fontes naturais do Brasil devem ser administradas por um conglomerado internacional. É a Carta Brasil do jogo de cartas Illuminati. Então, por favor, eu peço que vocês raciocinem comigo, vamos ligando os pontos. E o triplo A, aquele corredor, é de fundamental importância
para a elite globalista, porque a elite globalista quer controlar todos os bens naturais. Eles vão privatizar a água. O Brasil tem o aquífero Guarani, a Suíça, Nestlé, quer privatizar a água, juntamente com a Coca-Cola, que também quer privatizar a água. Então hoje a água que você, brasileiro, consome, você não paga. Mas eles querem colocar um preço disfarçado de imposto para que a água consumida, seja bebida ou para tomar banho, ou até para dar para os seus animaizinhos, seja paga. Por isso querem arrastar o Brasil para esse lodo dessa guerra, para que o Brasil, e será, caso aconteça, oxalá que não, caso aconteça, será algo que marcará para sempre as relações entre os dois países, tanto o Brasil quanto a Venezuela. E aí, então, a ONU, já que o Brasil não tem poder de veto, o Brasil há anos está lutando para entrar no Conselho de Segurança da ONU e não permitem. Então a ONU, juntamente com os outros países, irão determinar, sim, irão legislar contra o Brasil para que a floresta amazônica seja declarada um bem, um patrimônio internacional. E aí, meus amigos, um abraço, já era. Um patrimônio internacional, e se fará uma campanha massiva, dizendo que o AAA irá beneficiar todo mundo, já que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. E as pessoas, o mundo inteiro vai abraçar a ideia, e a pressão exercida sobre o Brasil será forte. Gustavo, isso pode acontecer? Pode. Isso são suposições, é o que eu penso. É o que eu penso. Se eu estiver errado, errei, eu sou humano. Mas é o que eu penso. Por isso, querem arrastar o Brasil para essa guerra. Agora, o que vocês devem prestar atenção, meus queridos, perguntem-se a si mesmo, por que o vice-presidente americano, que é maçom, eu também fui enganado, ele fala tanto de Deus, cita aquele versículo de Crônicas 7,14, né? Segundo de Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só que ele omite, né? Aquela parte, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então ele é maçom. O Mourão dispensa comentários, né? Maçom até o último osso do corpo. Estiveram lá, na reunião do Grupo de Lima, que não foi decidido nada, o Maduro continua. Eles querem uma solução pacífica. O maçom do Juan Guaidó quer uma solução pacífica, mas ele já disse que não descarta uma invasão estrangeira. Aí está o X da questão, uma invasão estrangeira. E essas mensagens são diretas e bem claras. Então, por favor, vejam o vídeo do Thiago Lima, que ele mostra lá o aperto de mão maçônico do Mike Pence com uma oficial, com uma mulher, e passa uma mensagem para ela. Assista o vídeo do Daniel Lopes falando sobre os Estados Unidos não querer o petróleo, que é sim. E se dependesse do Donald Trump, os Estados Unidos já tinham entrado na Venezuela há muito tempo. Pelo menos no ano passado, não seria agora não. Ou em 2017. Ele ainda não fez porque os seus assessores o têm mantido congelado. Mas se dependesse dele, já teria entrado. E o Márcio, no vídeo dele, também vejam o vídeo do Márcio, Além da Nuvem, ele falou que discorda do Daniel Lopes sobre o assunto McCabe, o Andrew McCabe. O Andrew McCabe, ele não foi diretor do FBI. Ele foi posto, assumiu, ele não foi... porque para ser diretor do FBI, ele tem que ser indicado. Então, o James Comey, ele foi posto, se não me engano, pelo Obama, com um contrato de 10 anos.
e nunca na história, ou melhor, uma vez na história dos Estados Unidos, um presidente despediu um diretor do FBI, porque é um cargo de segurança, mas a pessoa tem que ser apartidária. E o James Comey, ele era a favor da Hillary Clinton. E foi ele, isso logicamente foi tudo aparelhado pelo Obama, e ele não investigou o caso de traição da Hillary Clinton, que passou segredos americanos e também vendeu 20% do urânio americano para os russos. E se hoje a China tem armas de última geração, graças ao fato de que os chineses, eles hackearam, eles espionaram, porque a China não cria nada, a China copia descaradamente. A China não cria, a China copia. E o James Comey, ele sempre mostrou-se ser um democrata, um demoniocrata. E aí o Donald Trump despediu ele e foi aquela coisa. Então o Andrew McCabe era o segundo e assumiu. Se de hoje para amanhã acontecer alguma coisa com o presidente, assume o vice. O FBI também é a mesma coisa. E o Andrew McCabe, ele mentiu estando baixo juramento, que é um crime terrível aqui nos Estados Unidos, e mentiu um monte de coisa. E ele disse que, em uma reunião em 2017, que o presidente Donald Trump queria invadir a Venezuela com todo aquele petróleo, né, que eles têm lá, coisa e tal. E aí o Daniel Lopes falou que ele falou isso, o Andrew McCabe falou isso porque estava chateado com o Trump. Não foi só por causa disso. O Andrew McCabe também é parte do Deep State. Ele, o James Comey, etc. Então, o que o Daniel Lopes falou é certo. Mas não foi porque ele estava enojadinho com o Donald Trump. Agora, o filme dele está queimado. Ele estava, acho que faltavam dias para ele se aposentar, com um salário de, se não me engano, 1 milhão ao ano. E ele foi despedido e perdeu tudo. Então, ele escreveu um livro, está fazendo uma tour pelo país para divulgar o livro dele. E ele está queimado. Esse daí, ninguém vai contratá-lo aqui. Ele está queimado. E ele fez um monte de atrapalhadas. Ele também esteve envolvido com James Comey na proteção à bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloch, do 8º grau, que é a Hillary Clinton. Agora, o Márcio até, de uma certa forma, defendeu o McCabe. O McCabe é pau-mandado, Márcio. O McCabe é pau-mandado. Se você pesquisar, você vai ver que eu gostaria de ter os dados aqui para te mostrar. Ele está sendo processado. O Senado americano já abriu investigação contra o Deep State. E a coisa aqui vai feder, porque existe sim um plano para matar o presidente Donald Trump, porque na falta do presidente, quem assume? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, porque eu já estou quase falando coisas que a própria família 5% disse. Gustavo, pensa na tua vida, na tua família, etc e tal, mas tenha em consideração isso. Querem arrastar o Brasil para uma guerra, para que a ONU se aposse da floresta amazônica e também o infame AAA seja criado. Pare para pensar nisso, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Lembrando que quinta-feira teremos o nosso Hangout espiritual no canal Projeto Ezequiel 33. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, por favor. E antes de eu terminar, olha, Rude Boy, o RFA Almeida tá apaixonado por você, rapaz. O cara de urso panda tá apaixonado por você. Ele cismou que eu sou você, que eu, Gustavo e Rude Boy somos a mesma pessoa. Tá me chamando de criminoso e tá falando que a minha casa vai cair. Rapaz, ele tá apaixonado por você, Rude Boy. Olha o dedo do Espírito Santo. Ô cara de panda, aproveita e enfia o dedo do Espírito Santo no nariz, para não falar em outra coisa, tá bom? Senão eu vou pecar contra o meu Salvador. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.